E aí, tudo bem? Então, você já teve a sensação de ter perdoado alguém, mas quando você lembra do fato, ainda dói? Pois é, eu queria dizer que você é normal, né? Porque é importante que você entenda que o perdão ele é um processo. E talvez você já tenha ouvido aquela história de que o perdão é uma decisão, de que o perdão é uma escolha. E isso é verdade. Você não precisa aguardar uma sensação para perdoar. Você pode escolher fazê-lo. Mas isso não significa dizer que a sua dor ela vai acabar instantaneamente. Embora, em alguns casos, isso aconteça. Mas é importante que você entenda que todas as duas questões elas são importantes. O David Cornfield, no seu ótimo livro Aprofundando a Restauração da Alma, ele faz uma diferença entre perdão legal e perdão emocional. Ele diz que perdão legal é aquele perdão da dívida, em que você decide que você não vai mais cobrar aquela dívida que você tem contra o fulano. Em que você entende que ele te gerou uma dor, que ele te trouxe uma ferida, mas você não vai cobrar isso dele, entende? Esse é o perdão da dívida. Mas vamos imaginar, por exemplo, que alguém tenha sofrido de fato um dano físico em decorrência daquela agressão. O fato é, ainda que você perdoe a pessoa e diga que você não vai cobrar isso dela, a ferida ela continua. E ela precisa de um tempo para que ela seja tratada. Esse tratar da ferida emocional é que é o perdão emocional. E esse ponto ele é muito importante que você entenda para você dissociar. Então, Lincoln, se eu declarei perdão, se eu disse que está perdoado, está perdoado? Está perdoado. Mas você precisa ter paciência com você durante o processo de restauração. E por que é muito importante que você decida perdoar mesmo que você não sinta? Porque as suas sensações seguem as suas escolhas. E se você de fato não toma a decisão, o que é garantido é que você vai continuar onde você está pelo resto da sua vida. E é pelo resto da sua vida mesmo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que o tempo sara tudo, mas o tempo não sara nada. Eu conheço pessoas que estão amarguradas por causa de fatos que ocorreram há 10, 15, 20, 30, 40 anos. E talvez você conheça pessoas assim também. Por quê? Porque a decisão de não perdoar mantém a mágoa ali, mantém a amargura ali, aquilo que vai minando aquela pessoa com o tempo. Então o tempo ele não sara. O que sara, Lincoln? O que sara são escolhas. Então a sua escolha e a sua decisão de perdoar, ela gera um resultado. Qual é o resultado, Lincoln? É que as suas sensações elas vão começar a se adequar à sua escolha com o tempo. É interessante entender que realmente existe um processo para essa ferida sarar, mas esse processo segue as suas escolhas. O Daniel Goleman ele conta uma história muito interessante no livro Inteligência Emocional, onde uma escola sofreu um atentado. Um dos alunos entrou com uma metralhadora, no horário de intervalo saiu atirando em todo mundo e matou uma série de crianças e depois ele se matou. E aí depois eles acompanharam os sobreviventes, as crianças sobreviventes. E eles começaram a ver como é que era o período pós-trauma. E o que eles perceberam? Eles perceberam que quando aconteciam gatilhos que relembravam aquele momento de dor, as sensações daquelas crianças elas eram alteradas. Dava taquicardia, ansiedade, pânico. Então, quando eles ouviam barulho de ambulância, a sirene do intervalo, que foi o momento em que as coisas aconteceram, barulho de polícia, coisas semelhantes, aquilo disparava gatilhos que geravam uma espécie de tensão naquelas crianças. E o que eles observaram com o tempo? Que elas ficavam brincando no intervalo e muitas delas brincavam, olha só que interessante, elas brincavam daquele evento trágico. Como se o menino entrasse com a metralhadora dentro da escola, assustando todo mundo, querendo atirar em todo mundo, mas elas recontavam essa história diferente. Olha que interessante. E como é que elas contavam, Lincoln? Na história que elas estavam contando, elas contavam que a polícia chegava a tempo, conseguia prender e evitar o prejuízo para todo mundo.
O que essas crianças elas estavam fazendo? Elas estavam digerindo a dor e ressignificando, ou seja, contando aquele fato de uma forma em que elas tivessem controle da situação para que elas não sofressem o dano. O recontar a história de novo, o reviver aquela experiência, trazendo um novo final, gerava um processo de aceitação que permitia que elas seguissem adiante. O que é isso, Lincoln? É o perdão emocional. É a ressignificação dessa experiência. E isso pode levar tempo. Talvez você tenha que chorar muitas vezes, falar sobre isso muitas vezes, recontar essa história muitas vezes, até que as suas sensações elas venham acompanhar a sua escolha. E talvez você tenha vivido experiências profundas na sua vida, de pessoas que realmente te feriram muito. Talvez uma traição, talvez um abuso, talvez uma situação que realmente te marcou. E para essas feridas que são muito profundas, talvez esse tempo de ressignificação ele transcorra por mais tempo do que o normal. Mas eu quero dizer que é normal. E se você efetivamente já decidiu perdoar, você já declarou perdão, está perdoado. Mas entenda e não se cobre que a ferida ela sare de repente. Apenas viva o processo sem se cobrar e sendo gentil com você, mas escolhendo seguir a sua decisão original de perdoar. Isso vai mudar tudo. Lincoln, e se eu decidir não perdoar? Então você está decidindo manter um mal dentro de você. É sempre importante entender isso, tá, querido? Que perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você, em liberar você mesmo. Eu gosto muito de um texto bíblico que o apóstolo João escreveu, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, que aquele que odeia o seu irmão está em trevas. E eu acho muito curioso esse texto. Sabe por causa de quê? Porque ele não diz o que o irmão fez de errado. Ele apenas diz assim, aquele que odeia o seu irmão, decorrência de mágoa, de amargura, por conta daquilo que ele me fez, esse irmão está em trevas. E essas trevas são trevas emocionais. Já viu como que a pessoa amargurada ela não consegue enxergar as coisas com clareza? Ela começa a andar e a viver um mundo ilusório a partir da dor. A linguagem dela se torna uma linguagem de dor. Por quê? Porque ela está com trevas emocionais. Então eu queria dizer para você que perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você. Escolha perdoar e tenha paciência e seja gentil com o perdão emocional, com o tempo do perdão emocional para que ele aconteça de uma forma mais tranquila. Quanto mais gentil, quanto mais você viver o processo, mais rápido ele vai passar. Entende isso? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Eu sou o Lincoln, eu sou o seu coach e eu te aguardo no próximo vídeo. Antes de qualquer coisa, me diz aí nos comentários, né, se isso fez sentido para você. Se você estiver vendo esse vídeo aí pelo YouTube, não deixa não de curtir o vídeo, de assinar aí o meu canal, porque eu sei que essa é a minha forma, não é a forma de você me dizer que esse conteúdo ele está te agregando de alguma maneira, tá bom? É isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.